Olá, eu sou Cindy Álvares e você assiste agora a estreia do programa Ponto de Encontro, o canal de comunicação entre o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações no estado de São Paulo com os trabalhadores. Todas as quartas aqui na TV Geração Z, a partir das 10 da noite, você acompanha um programa inédito sempre com temas relevantes para os trabalhadores em telecom. Já na sexta-feira, você pode encontrar o programa no site sintetel.org. Quem teve a oportunidade de acompanhar a TV Sintetel já sabe que nós sempre levamos muita informação sobre o universo do trabalho e sobre o meio sindical. Só que neste novo programa, você poderá conferir muitas novidades, como dicas de saúde, cultura e lazer, além de participar e esclarecer as suas dúvidas. No primeiro programa do Ponto de Encontro, você vai conhecer os canais de comunicação do Sintetel que estão passando por algumas mudanças. Agora, vamos conhecer o departamento de imprensa da entidade, que é responsável pela produção desses canais, inclusive pelo programa Ponto de Encontro. Veja! O Departamento de Imprensa do Sintetel é responsável por toda a comunicação da entidade. São 4 profissionais responsáveis pelas publicações impressas, pela página do sindicato na internet, pela assessoria de imprensa e pela TV Sintetel. O jornalista da entidade produz um jornal mensal de 8 páginas com tiragem de 50 mil exemplares que é distribuído em todas as empresas de telecomunicações no estado de São Paulo. Para os aposentados, o sindicato elabora um jornal bimestral, que é entregue via correio na residência de cada um. O veículo traz assuntos de interesse da terceira idade, como viagens e atividades oferecidas pelo Centro de Convívio dos Aposentados. O departamento também produz uma revista quadrimestral, com 36 páginas. A publicação leva ao leitor assuntos diversos sobre saúde, mundo do trabalho, tecnologia, sindical, cultura, comportamento, entre outros. O diferencial da revista é que os temas são abordados de forma mais profunda, com o objetivo de levar mais informação e entretenimento ao leitor. A publicação também é entregue via correio para os aposentados e para aquele trabalhador que manifesta o interesse em recebê-la. A página do Sintetel na internet é bem dinâmica e de fácil navegação. Nela são colocadas, em média, 2 notícias novas por dia. Informações importantes para o associado também são encontradas no site. Colônia de férias, tire suas dúvidas e agendamento de consultas jurídicas são alguns dos itens encontrados no site. A comunicação com os trabalhadores vai além dos meios convencionais. O Sintetel também está presente nas redes sociais. O trabalhador pode receber informações por meio do Twitter e do Facebook. Em conjunto com o departamento, trabalha também a gráfica do sindicato, que produz os materiais mais simples como boletins, impressos, cartilhas de convenções e acordos coletivos. A comunicação é uma ferramenta de extrema importância para a entidade, uma vez que é o canal direto da diretoria com os trabalhadores. Como vimos, além das redes sociais, o Sintetel possui 6 canais de comunicação para aproximar e informar os trabalhadores e ex-trabalhadores da categoria. Os veículos impressos se chamam Linha Direta. O jornal é distribuído gratuitamente todos os meses. Os trabalhadores recebem em seus locais de trabalho as notícias mais importantes do setor daquele mês. Na última edição de agosto, por exemplo, a posse da nova diretoria do sindicato e o ato contra a terceirização foram as principais manchetes. Além do jornal mensal, a cada 2 meses, o sindicato produz o Linha Direta Aposentados para os ex-trabalhadores da categoria, juntamente com o Centro de Convívio do Sintetel, que agora tem o ex-presidente da entidade, Oswaldo Rossato, na direção. A partir deste mês, o Jornal dos Aposentados terá uma nova linha editorial, mais politizada, levando mais informações que interessam diretamente a esses ex-trabalhadores. Já a revista Linha Direta é uma publicação quadrimestral distribuída aos sócios do Sintetel. Nas revistas, assuntos como saúde, cultura, tecnologia, política, economia e, claro, que o meio sindical são abordados de forma aprofundada. Na 17ª edição, os eventos que serão sediados pelo Brasil foram o enfoque da revista, que contou com uma entrevista exclusiva do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. Na próxima edição, que será publicada ainda este mês, a revista Linha Direta falará sobre a união dos sindicalistas do Brasil e das Américas que traçaram estratégias para lutar por melhores condições de trabalho da categoria e como o Sintetel está colocando em prática essas estratégias. Para informar de forma mais imediata, o Departamento de Imprensa do Sintetel produz boletins que são distribuídos aos trabalhadores em seus locais de trabalho, sempre informando de forma direta uma irregularidade, uma conquista ou a quantas andam o processo de negociação com a empresa específica. Além de todos os veículos impressos, no site do Sintetel também é possível encontrar
notícias do setor atualizadas diariamente. Recentemente, o site sofreu uma reformulação geral. Agora está mais moderno, simplificado e de fácil navegação. Outro ponto importante para o trabalhador é o canal Notícias por Empresa, onde é possível filtrar as informações apenas de uma empresa sem ter que procurá-la em meio às outras notícias publicadas. Todas essas mudanças, inclusive do programa Ponto de Encontro, fazem parte do novo projeto comunicacional do Sintetel. E neste primeiro programa vamos entender o porquê dessas mudanças e também vamos explicar todos os quadros do programa e como você poderá participar. Para isso, agora eu converso com Marco Tirelli, que é o responsável pelo Departamento de Comunicação do sindicato. Olá, Marco. Bem-vindo a um programa que você também faz parte, né? Marco, com a posse da nova diretoria, os canais de comunicação, como vimos, também sofreram algumas alterações. O porquê dessas modificações? Olha, nós chegamos à conclusão que nós teríamos que chegar mais próximo do trabalhador. Em primeiro momento, nós modificamos a diagramação do jornal, modificamos também a diagramação da revista, tornando mais atrativo, tornando mais um aspecto visual muito melhor para o trabalhador. Agora, 2 pontos que eu queria colocar, que eu acho que foi uma das principais mudanças. Primeiramente, foi o nosso website, que a gente tornou muito mais navegável, muito mais interativo. Hoje o trabalhador acessa o site, ele pode tirar suas dúvidas, ele pode conhecer a diretoria, ele pode também saber das principais notícias, como também ele pode agendar plantões jurídicos. Então, quer dizer, nós transformamos o site muito mais próximo do trabalhador. O trabalhador hoje, ele pode acessar o site e ter uma navegabilidade muito melhor. Então hoje, a gente até pede, se houver alguma dúvida, se houver alguma modificação que for para melhor, que nos mande um e-mail no sintetel@sintetel.org.br. Nós estamos abertos sempre para modificar para melhor. Uma outra questão foi a TV. Foi exatamente esse veículo que nós estamos conversando agora. Nós mudamos o nome para Ponto de Encontro. Por quê? A gente teve a ideia de deixar um programa mais próximo do trabalhador. A experiência TV Sintetel foi muito boa, mas nós chegamos à conclusão que estava um programa um pouco extenso. Então resolvemos reduzir o programa, dividir em blocos, colocar coisas importantes. Por exemplo, hoje o programa se resume a 20 minutos. 20 minutos que a gente coloca qual é a sua dica, colocamos também, tiramos dúvidas do trabalhador e colocamos assim questões importantes na vida do trabalhador, mas assim, sempre terminando em 20 minutos, porque na Web TV ninguém fica logado mais que 20 minutos para ver apenas um programa. Então a gente quis mudar isso para melhorar, para se tornar mais próximo do trabalhador. Por isso hoje o programa chama-se Ponto de Encontro. Ok, Marco, vamos continuar vendo as mudanças do programa, porque para aqueles que têm alguma dúvida trabalhista ou sobre o funcionamento do sindicato, em todos os programas o Ponto de Encontro vai responder uma pergunta. Vamos ver qual é a dúvida de hoje? Eu queria saber o que é database. Luiz, o que é database? Essa é uma pergunta importante também de ser feita, como todas as outras, né? Mas tem muita gente que fala dissídio, e não é esse o nome correto, você tem razão. O que é database? A database é aquela data em que os sindicatos negociam com as empresas ou com os sindicatos patronais o acordo coletivo, as convenções coletivas, as normas que vão reger o trabalho durante um período. No caso nosso é de 1 ano. Às vezes tem acordos ou convenções que são por 2 anos. Mas a database é exatamente aquela data em que se renova as convenções ou acordos coletivos. No caso da Contax, que é uma empresa de teleoperadores, essa database é janeiro. Então, nós deveríamos chegar em janeiro, por exemplo, do próximo ano, 2014, já com as questões definidas de como vão ser os reajustes, os benefícios e etc. Do quadro, qual é a dúvida? Envie sua pergunta pelo site do Sintetel ou pelas redes sociais, Twitter e Facebook. Agora vamos continuar com o Marco. Marco, nós sabemos que a imprensa sindical tem um papel diferenciado na vida do trabalhador
E, na realidade, qual é o verdadeiro papel dessa imprensa sindical? Olha, a imprensa sindical, ela, a princípio, para deixar bem claro, não é neutra. Ao contrário da grande mídia que se diz neutra e não é neutra, nós temos um lado. O nosso lado é o lado do trabalhador. Nós estamos para defender o trabalhador. Portanto, eu até gostaria de dizer uma frase aqui, ó. Nós temos que levar o trabalhador à ação para lutar pelos seus direitos em defesa dos interesses da sua classe. A imprensa sindical tem um lado, e esse lado é do trabalhador. Portanto, a gente escreve, a gente fala para o trabalhador, buscando despertar a sua consciência, defender os seus direitos e conquistas para a empresa que sempre quer burlar os seus direitos. Obviamente, não estou generalizando, existem empresas boas, mas uma grande maioria sempre quer ludibriar o trabalhador. E nós da imprensa sindical temos o papel de conscientizar o trabalhador, de abrir os olhos do trabalhador, para que o trabalhador seja sujeito de sua história. Eu tenho até orgulho de fazer parte de todo esse processo. Já vimos que a imprensa sindical tem um papel super importante na vida dos trabalhadores. Por isso mesmo, vamos conferir o Giro Sintetel desta semana com as principais notícias do setor. O Sintetel vem tentando localizar, sem sucesso, 2 trabalhadores. São eles Janice Souza Góes e Vitor Vinícius Costa da Silva. Caso você conheça um desses trabalhadores, o Sintetel pede que os avise para entrar em contato com o departamento jurídico pelo telefone 3351-8899, para comparecer às audiências trabalhistas que já estão agendadas. O Sintetel esteve em frente à empresa Alma Viva para mobilizar os trabalhadores em resposta à proposta do PPR apresentada. Durante uma reunião com a empresa, o Sintetel foi surpreendido pela proposta absurda de PPR de 2012, no valor de R$0, ou seja, absolutamente nada. A empresa alegou que os resultados não foram bons no ano passado, mas o trabalhador fez a sua parte. Se a empresa disse que não foi bem, a culpa é de quem administra, não dos trabalhadores. Com relação ao PPR de 2013, a Alma Viva apresentou uma proposta abaixo das demais empresas, com metas absurdas para serem atingidas. E após os trabalhadores decidirem pela greve, a Telemon recuou e chamou o sindicato para uma nova rodada de negociações sobre o valor do PPR 2013. O Sintetel iniciou a negociação afirmando que a empresa deveria apresentar uma outra proposta e superior a R$500, como foi oferecido anteriormente para o pagamento da primeira parcela do PPR. Após a persistência do sindicato para atender os anseios dos trabalhadores, a empresa reconsiderou sua posição e propôs o valor de R$700. Em assembleia realizada no início de setembro, a proposta foi aprovada por pequena margem. O pagamento será efetuado em 20 de setembro e para saber como ficou o acordo com a empresa, acesse o site do Sintetel. Voltamos. Marco, quanto tempo você trabalha na imprensa sindical? Eu trabalho na imprensa sindical há exatos 23 anos. O que mudou na comunicação do Sintetel em especial, desde que você começou a atuar na área até os dias de hoje com as novas tecnologias? O que mudou para o trabalhador? Olha, a minha experiência na imprensa sindical é muito rica. Quando eu entrei na imprensa sindical, assim como todos os meus colegas que também estão trabalhando nesse setor, nós tínhamos apenas o veículo impresso. Há 23 anos atrás não existia internet, nem existia fax, para você ter uma ideia. Hoje, estamos muito além disso. Então vamos colocar agora no âmbito do Sintetel, saindo do geral, do macro, partindo para o micro da nossa categoria dos trabalhadores de telecomunicações. Há 23 anos atrás nós tínhamos apenas um jornal impresso, que chamava-se Telecomunicações. Na ocasião, fizemos um grande concurso na categoria para mudar o nome do jornal. E um trabalhador ganhou e deu o nome de Linha Direta. Desde então, o nosso jornal, nossos veículos de comunicação
boletins, jornais e revistas chamam-se linha direta. Por quê? Na época só existia o telefone, era a linha direta do sindicato com o trabalhador. Hoje nós temos site, temos televisão, que estamos falando aqui hoje, temos revista e redes sociais, Twitter, Facebook. Então, hoje o sindicato tem que se adequar às novas tecnologias para chegar próximo do trabalhador. Hoje em dia nós conversamos com o trabalhador via redes sociais, via website, mas também mantemos os veículos tradicionais, impressos, que é a revista, que é o jornal, que são os boletins, que é o canal de comunicação do diretor para chegar no trabalhador. É aquele contato físico que o diretor do sindicato, que ele nada mais é do que a própria entidade na sua base, chegando no trabalhador. Mas, por outro lado, também nós comunicamos pelas redes sociais e pelo website. Então, hoje, o movimento sindical, ele se adequou às novas tecnologias, porque senão a mobilização do trabalhador não teria sentido só fazendo pelo meio impresso. Ok, Marco, muito obrigada. Eu agradeço a sua presença aqui no estúdio. Muito obrigada pela entrevista. Nada. E não é só de trabalho que vivemos. Por isso, aqui no Ponto de Encontro, você também vai ficar sabendo das atividades de cultura e lazer que estão ocorrendo em São Paulo. E que não vão fazer nem cócegas no seu bolso. Se liga na dica! O Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo oferece desde junho a exposição Mestres do Renascimento, obras-primas italianas, com mais de 57 obras do século XV e XVI, ligadas a importantes coleções italianas. O público tem a oportunidade de ver obras de grandes pintores do Renascimento, como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Botticelli. Pinturas, esculturas e desenhos permitem que o público viaje no tempo. Vale a pena conferir. A exposição fica disponível até 23 de setembro, de quarta a segunda-feira, das 10 da manhã às 10 da noite. É de graça e acontece no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. Anote o endereço, na Rua Álvares Penteado, número 112. Outra dica voltada ao trabalhador que gosta de dançar e cantar é a comédia musical dirigida por Miguel Falabella, A Madrinha Embriagada, que conta a história da musa do teatro Jane Valadão, que pretende se casar e recebe ajuda para organizar os preparativos de uma madrinha embriagada. O musical fica em cartaz até junho de 2014. É gratuito, basta entrar no site mencionado aqui embaixo e se cadastrar. Ele acontece todas as quartas, sextas-feiras, sábados e domingos na Avenida Paulista, número 1313, próximo ao metrô Trianon MASP. A última dica do dia é para quem usa o transporte público. Sem dúvida, o metrô é cheio e incomoda. Que tal se distrair um pouco com as atividades culturais que ocorrem todas as semanas nas estações de metrô de São Paulo? O projeto Encontros constrói espaços culturais dentro das estações, oferece shows, oficinas, cinema e muito mais para os passageiros. E o melhor, de forma gratuita. A Estação Paraíso é pioneira, já contou com apresentações bem diversificadas como malabarismo, danças de hip hop e shows de rock. Acesse o site do projeto encontros.com.br e descubra quais atrações estão disponíveis. E assim, encerramos a estreia do programa Ponto de Encontro. Espero que você tenha gostado e que possa sempre nos assistir. Não deixe de acessar o nosso site, o sintetel.org. Lá você encontra todos os programas já exibidos. Também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, o @Sintetel, e no Facebook, o Sintetel Brasil. Envie sua dúvida por inbox e fique sempre informado sobre o que acontece na sua empresa. Antes de encerrar o programa de hoje, confira um recado do presidente do Sintetel, Almir Munhoz. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Olá, você trabalhador em telecomunicações, seja em qualquer empresa nessa área, seja de operadora, teleatendimento, prestadora de serviço. Para nós é um interesse muito grande que você venha, participe, dê ideias e possa usufruir também das nossas colônias de férias, dos nossos convênios. Nós temos um guia de convênios que é fabuloso, com faculdades e com muitas áreas, farmácias e etc.
Nós temos o departamento jurídico muito competente, temos a CCP, que é a Comissão de Conciliação Prévia. Enfim, nós temos várias atividades de esporte, lazer e intercâmbios que nós vamos fazer com outros sindicatos do Brasil também, com as colônias deles. Então, para nós é importante que você venha participar desse sindicato, tornando ele cada vez mais forte e mais presente na vida do trabalhador em telecomunicações. Vem com a gente.